Orgulho de ser criminalista. Agora a segunda parte dessa brilhante entrevista com o doutor Raimundo Palmeira, ilustre advogado criminalista, criminalista raiz, esse homem que engrandece essa arte, que é a arte de advocar e quer chamar para si, prestar voz na defesa daqueles que, por uma ficção jurídica, eles naquele momento não podem falar. O senhor nos falou sobre os casos tragicômicos. Vamos falar agora sobre o caso engraçado, doutor? Se o senhor se recorda aí do plenário do júri. O tribunal do júri vai da lágrima ao riso, né? Então sempre acontece eventualmente uma cena como é vida, né? Um tribunal de vida. Sendo um tribunal de vida tem o seu lado engraçado, eventualmente, com toda dor que impera, com toda lágrima, todas as lágrimas que rodeiam, né? Esse evento, que é o evento que demonstra assim, com mais força a democracia, né? A força popular. Tem uma certa feita, muitos anos atrás, fazia um júri numa certa comarca no interior do estado, e um colega que me acompanhava fazia seu primeiro júri. Brilhante, muito jovem, e ainda com aquele ânimo, aquele ímpeto de responder de imediato, de não processar. Hoje o colega é consagrado lá na região dele. Mas aquele primeiro júri, e o promotor fazia a acusação muito forte, e ele foi abrir a defesa. E ao abrir a defesa, ele abriu a defesa trabalhando que o Ministério Público estava trazendo elementos que não tinham nos autos. E aquilo me surpreendeu. Eu parei e ele dizia o seguinte: Sua Excelência fala aqui que tem certidão de fuga do réu e fala de uma testemunha, um tal de um mineirinho que não está no processo. E falou 4 ou 5 vezes, e o mineirinho, e eu procurava no processo, os autos físicos ainda, e baixava o mineirinho. Eu não tinha percebido o momento que o promotor tinha falado dessa certidão. E lá para as tantas, o promotor sorrindo me chama, traz o juiz e diz: Olha, doutor, eu considero muito o senhor, mas eu não vou destruir aí o seu colega que está começando aí, porque a certidão que eu me refiro é a certidão do meirinho, do oficial de justiça. E ele, sem me consultar, entrou lá protestando, aparteando, dizendo que esse tal desse mineirinho não existia. Em realidade era o meirinho. Uma outra cena assim engraçada, eu fazia um júri, nós éramos 3 advogados, na defesa do réu, na minha terra natal. Eu sou de Alagoas, mas sou filho por amor de Anadia. Todos os meus familiares, eu sou o único lá em casa que nasci em Maceió, não é? Eu sou de Alagoas, não, desculpa, eu sou de Maceió, né? E lá em Anadia a gente fazia um júri, muita gente, muita chuva, chovendo muito. E o Ministério Público fez a acusação forte. Quando terminou a acusação do Ministério Público, um dos colegas da defesa foi abrir a defesa. Abriu a defesa o colega, o outro colega, e eu fui fechar a defesa. Quando eu abro a minha parte, quando eu começo a peroração, a exaltação ao conselho de sentença, era tipo, senhor doutor e juízes, aí eu vi aquela pancada, pá, e o jurado sorrindo. Quando eu me virei, o colega, envolto na toga, foi atravessar para a tribuna da defesa, pisou na poça de água, estendeu-se no chão, bateu, era em um colégio, bateu na banca da defesa, foram os livros todos para o chão. O outro colega sentado quase cai, deu trabalho para retomar a atenção do júri, porque toda vez que eu falava, excelente senhor doutor juiz, eles olhavam para o colega que tinha caído e caíam em riso, né? Então sempre acontecem essas coisas. Doutor Raimundo Palmeira, além de advogado criminalista, é professor também. Nos dê aqui uma dica de como se deve responder a uma parte do Ministério Público. Aquela parte sarcástica, aquela parte para tirar a concentração da defesa. Como o senhor responde e como o senhor aconselha que se responda esse tipo de parte? Cada júri, cada julgamento tem um histórico e um desenvolvimento próprio. A depender desse desenvolvimento, você pode ter o perfil, adotar o perfil de maior agressividade ou de menor. Agora eu aconselho sempre, existem estilos e estilos. Eu aconselho sempre, ainda na agressividade, você ser elegante.
Não quer dizer com isso que eu desacredite o estilo da combatividade, que às vezes chega às raias no comecinho de deselegância, cada um tem um estilo. Se não me engano, é Evandro Lins que narra, A Defesa Tem a Palavra, um trecho de Henri Robert, onde ele dizia o seguinte: existem cirurgiões que operam suarentos, nervosos, gritam nos instrumentadores, desorganizam seus instrumentos, e existem cirurgiões que são calmos, educados, não derrubam uma gota de suor durante a cirurgia. Isso aí tudo só interessa uma coisa: perguntar como é que vai o paciente, como é que vai o cliente, né? Qual o resultado concreto. Mas eu diria o seguinte: há determinadas situações em que o Ministério Público, quando vem a parte oponente, né, o colega também na assistência, para quebrar o raciocínio, ou às vezes para tirar a concentração do conceito de sentença. Normalmente o pedido de à parte vem no momento que está incomodando a parte adversária. Então eu aconselho, via de regra, o seguinte: se você tiver a voz potente, fale mais alto do que ele, faça que não ouviu nada. A princípio você desculpe, mas eu não concedo. Mas claro, é preciso que você não tenha pedido a parte antes. E se você tiver uma resposta que venha desmontá-lo, conceda educadamente o à parte, porque talvez aquela parte, para mera desconcentração sem motivo, lhe traga a oportunidade de rebater com um elemento que você precisava trazer. Ao momento, é por isso que eu disse, o à parte deve ser respondido ou não, a depender do correr do júri. E é muito importante que a gente, quando passa noções de prática, a gente fale sobre cada desenvolvimento de cada caso, né? Para que o colega, a colega, quando estiver no tribunal do júri, ele possa sentir quando é o momento da resposta ao à parte, quando é o momento... Porque existem técnicas de desconcentração, as mais diversas. Às vezes você não precisa ser chato aparteando completamente também. Vou já aproveitar para falar do outro lado. Quando apartear, você pode desconcentrar sem precisar ser chato, deselegante, né? Por exemplo, eu sou fumante. Então, normalmente eu não faço júri sozinho. Eu sempre levo um colega, uma colega, um estagiário, colega advogado, em quem eu confio e que anote cada passo, cada palavra que o promotor deu, e dou a minha saidinha para fumar. Mas eu escolho também os momentos de fumar. E, via de regra, eu saio naqueles momentos em que precisa desconcentrar, porque você sai uma vez, duas vezes, na terceira vez eu já saio com o cigarro na boca. Aí o conselho de sentença já vai fumar de novo, já foi, esquece o que o cara está dizendo. Isso tem acontecido constantemente. Eu sinto que o júri olha todo. Pô, já, como quem tem jurado que até o ele faz assim, vai fumar outra vez, às vezes eu nem vou fumar de novo. Mas naquele momento certo sai. Evaristo de Moraes, o pai dos grandes oradores do Tribunal do Júri, ele tinha uma técnica. Naquela época se fumava dentro do salão do Tribunal do Júri. E Evaristo conta que ele acendia um charuto enquanto a parte adversa falava, ia deixando a cinza acumular, e ele conseguiu o milagre de que o charuto ia até o fim acumulando a cinza. E disse que estava lá o promotor se desgastando na sua tese e o jurado tudo de olho esperando a cinza cair. Depois de aposentado, Evaristo confessou que colocava um arame dentro do charuto para que segurasse a cinza e a cinza não caísse. Então, quer dizer, na parte da psicologia forense é muito importante a gente trabalhar com essas técnicas de desconcentração, né? Mas você não precisa, às vezes, abrir a boca, abrir a palavra, às vezes um gesto leva ao riso do jurado num momento emocional muito forte. Eu particularmente tenho um medo danado do à parte, porque às vezes o promotor já está em procedimento de pouso e você faz uma parte e ressuscita ele. Com certeza, principalmente quando o à parte é durante a réplica. Eu não apartei na réplica. Para que na réplica eu possa dizer: está incomodando Vossa Excelência, não me deixe falar, eu lhe deixei. E outra coisa, o que a gente percebe agora muito, esses novos promotores, não estão querendo nem ir à réplica. Porque eles já sabem que quando se deparam com um advogado criminalista do naipe do senhor, por exemplo, o camarada absorve muito o que eles dizem na réplica e na treta vem com muita força. Então é o outro lado que nós temos que respeitar, são as técnicas que eles têm. É um outro conselho que eu dou muito ao colega.
É muito importante que você tenha alguma coisa de forte para a tréplica, mas você não pode se guardar fiar a nisso. arma para a tréplica. Né? Porque uma acusação competente, se sentir que você guardou toda a sua carga para a tréplica, ele não volta. Simplesmente não vai para a réplica. Não volta. Acabou-se, ele quebrou. Não é? Doutor, me conte aí, essa confusão aí do juiz Sérgio Moro e do Ministério Público Federal, essa relação de proximidade, isso contamina o processo penal? Com certeza. Eu colocava ultimamente na minha rede social, dizendo assim, eu estou com dificuldade de ensinar a meus alunos e alunas. Eu gostaria que vocês me ajudassem. Um princípio, um direito ao juiz imparcial é um princípio só parcial? Porque, veja bem, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, tem decidido pacificamente que o magistrado que participa diretamente da investigação é impedido, é suspeito para presidir o processo. O magistrado que comanda a acusação seria com muito mais força, é absolutamente impedido de seguir no processo. Porque vai se estabelecer a quebra da paridade de armas. Verdade. A defesa vai ter contra si uma acusação oficial e uma acusação oficiosa que é a que julga. Verdade. Então, quer dizer, isso quebra o princípio da imparcialidade, né? Isso afeta a jurisdição, a equidade, a equidistância de quem julga. E eu bato muito na tecla o seguinte: as pessoas dizem, mas a prova foi obtida por meios ilícitos. Se eventualmente foi hackeado o telefone de alguém, ou quebrou-se, né? Ou quebrou-se o sigilo telefônico, ou quebrou-se o sigilo de dados, né? Mas foi quebrado. Não há dúvida de que possa ser ilícita essa interceptação. Mas aí a gente tem que observar o seguinte: a partir do momento em que se entender que a descoberta dessas tratativas entre juiz e Ministério Público é ilícita, não se pode utilizar para puni-los a prova ilícita. Mas quando a defesa utiliza a prova ilícita, ela está utilizando, na pior das hipóteses, sob estado de necessidade. E aí exclui a criminalidade e para a defesa, ou seja, para provar a suspeição, para provar o impedimento do magistrado, ela pode ser utilizada sim, porque o estado de necessidade vai fazer excluir a prova ilícita. E o que prova um processo conduzido por uma autoridade suspeita, independente do réu ser culpado ou do réu ser inocente, dependendo de ser Lula ou ser José da Silva. Verdade. Então ele tem um direito mais básico do indivíduo, é uma jurisdição equidistante. O poder jurisdicional é equidistante. Eu entendo que está nulo todos esses processos e me preocupa, porque aí tem pessoas inocentes condenadas, mas existem alguns culpados, confesso, delatores que confessaram. Tem ex-ministro aí que disse que desviou mais de 100 milhões, vai ser beneficiado também. Porque, infelizmente, é preferível você soltar o culpado do que manter preso o inocente. Olha, as últimas decisões, me perdoe o meu posicionamento, mas se tem aberto um precedente muito perigoso no Brasil, a história da prisão, do começo de execução parcial da pena, execução provisória, em segunda instância. Se passando por cima da Constituição. Porque se diz, não, mas a matéria fática já foi decidida, e o processo nulo? E o processo nulo faz prova, entra no mundo jurídico, permanece no mundo jurídico, o processo nulo passa pelo plano da validade, e se for anulado depois, olha a violência antidemocrática do indivíduo pagar uma pena por um processo nulo. A coisa é tão perigosa e tão séria que hoje, absurdamente, falaciosamente, se está prendendo por condenação no júri, alegando de uma forma incompetente que não cabe mais análise fática quando cabe anulação por decisão contrária à prova dos autos. Bom, já agradecendo aqui a doutor Raimundo Palmeira, nos deu essa brilhante peroração sobre o Tribunal do Júri, dizendo que vai ter um curso dele aqui em Maceió com o doutor S. Quaresma. Setembro o senhor estará no Recife, nos Monstros do Júri, o senhor, doutor Paulo Lopo, Zanoni, Quaresma, enfim, vamos aguardar o senhor no Recife, estender o tapete vermelho para lhe receber lá como o senhor nos recebeu aqui.